Pai, obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade, por este dia. Obrigado, Senhor, por esta aula. Que o Senhor nos conceda uma aula debaixo da Tua graça. Como eu sempre te peço, que o Teu Espírito nos ilumine, Senhor, nesse momento, para que tenhamos um pleno entendimento daquilo que o Teu Espírito quer falar conosco por intermédio das Sagradas Letras e por intermédio desse estudo. Pai, guarda os que aqui já estão, protege aqueles que estão vindo e nos concede, Senhor, uma aula maravilhosa para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Irmãos, nós estamos aí semana passada, recapitulando, nós estudamos aí a questão do Êxodo, do Gênesis, nós vimos a teologia do Gênesis, nós vimos a questão do padrão Leitmotiv, que é o padrão repetitivo ali da questão da aliança, das Sagradas Escrituras. E hoje nós também vimos o conceito de Adão, o conceito de Noé, o que Deus quis fazer ali. Nós vimos o padrão das genealogias, o quanto elas são importantes. Enfim, nós fizemos um apanhado geral ali na teologia do livro do Gênesis. E hoje, visto que nós estamos estudando o Pentateuco, nós vamos nos debruçar especificadamente no Sefer Shemot. O que é Sefer? Sefer é a expressão hebraica para tratado, para livro, para rolo, ou seja, Sefer, rolo. Repete comigo aí, Sefer. Pronto, já estão falando hebraico. Rolo. Rolo onde era escrito. E Shemot, Shemot é a expressão hebraica para Êxodo. Êxodo não é um nome português. Êxodos é um nome de origem grega. Êxodo, vocês nunca mais vão esquecer disso. Êxodo, Shemot, hebraico, Êxodo, grego e Exodus, latim. E aportuguesadamente, Êxodo. Tá bom? Já trazendo aí para vocês. Então, do hebraico, o livro do Êxodo, hoje nós vamos aprender aqui as seguintes questões. Nós vamos aprender sobre fazer um tipo da vida de Moisés, um paralelo, entender que Moisés, a trajetória de Moisés, a história, também tem o mesmo paralelo com o Sefer de Êxodo. Vamos ver ali o propósito das 10 leis, o decálogo, o que elas queriam refletir. Nós vamos ver também... Hoje não. Algum assunto específico? Não ouvi. Você não viu, não? Não, a irmã Lúcia e a irmã Cristina seria uma despedida delas hoje, né? Ela só viria se nós viéssemos também. Se nós três aqui falássemos que não viríamos, elas não viriam. E aí, encontrei a surpresa. Eu não entendi. Eu não faço parte do grupo, então não sei o que aconteceu. Sei que ele me ligou agora à tarde, teve um imprevisto, perguntou se eu poderia vir. Eu falei que hoje não tinha agenda, e aí vim cá. Mas se os irmãos não quiserem também, não tem problema. Entendi. Então, retomando o raciocínio aqui, Êxodo, a expressão Êxodo, né? Velet Shemot. Estes são os nomes, que é a primeira expressão, capítulo de número 1, do segundo livro da Bíblia. Êxodo. A partir do versículo 1 diz assim, são estes os nomes dos filhos de Israel. Ou seja, Velet Shemot ben Israel. Ou seja, no Pentateuco você vê que os nomes dos livros geralmente são atribuídos ali, estão na primeira frase já de abertura. Então, Velet Shemot, estes são os nomes dos filhos de Israel. Então, Êxodo vai tratar aí a questão da redenção. Êxodo nós vamos ver o decálogo. Êxodo nós vamos ver
a primeira vez que aparece o tetagrama sagrado, o nome propriamente dito de Deus, o Yud, Rei, o Vav, Rei, que alguns falam que é Yehová, Yavá. Êxodo é um livro muito rico, riquíssimo. Então hoje nós vamos nos aprofundar aqui nessa proposta, ok? Então, para que a gente entenda, é necessário nós irmos ali à questão do Egito. Próximo slide aí. Ah, já está aí, é isso mesmo. O sonoplasta aqui não anda não, ele voa. Então, a história do Egito remonta a aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. A época clássica da civilização egípcia chama-se Antigo Reino, que comumente era chamado. Ali por volta dos 3.000 anos, o Egito, nesse tempo aqui específico, ele era a maior potência da época vigente. Então, evidentemente, se chamava o Antigo Reino, ou seja, o reino de maior influência naqueles tempos, o maior reino. Então ficou conhecido, tanto para os autores cristãos como para os autores seculares, o Antigo Reino. Quando vocês ouvirem essa expressão, o Antigo Reino, vocês já sabem que é uma referência ao Egito Antigo, especificadamente 3.000 anos antes de Cristo. Se for contar do nosso, então vai dar uns 5.000 anos e pouquinho. Então veja bem, e esse reino aí, de 2.700 a 2.200 a.C., e nós temos aí, por exemplo, como referência arqueológica, as enormes pirâmides que foram edificadas em forma de túmulos reais. Existem muitas teorias sobre as pirâmides, né? Uns dizem que foi os alienígenas que construíram. Enfim, não é bom a gente ter certas alucinações que a gente vê na internet por aí. Vamos ficar com o que a arqueologia diz. E pelo que a arqueologia aponta para nós, elas foram construídas para servir de túmulos para os nobres, os faraós, os reis, principalmente ali da questão de onde elas estão localizadas, o Egito Antigo. Depois dessas pirâmides serem colocadas aí, a esfinge de Gizé, a pirâmide está lá atrás e aí na frente tem uma esfinge, eu acho que todos vocês já sabem disso. A gente cresce vendo desenho com essas pirâmides e essas esfinges aí. Foram construídas nesse período. Depois houve 2 séculos de decadência seguidos pelo Reino Médio. Perceba que o tempo vai zerando. Então, esse tempo ocorreu de 2000 a 1780. Perceba que de Antigo Reino, ou seja, o maior reino, depois de 2 séculos, 200 anos, ele começou a entrar em decadência. E aí nós já se localizamos na cronologia de 2000 a 1780. É importante você ter essas datas, acho que o PDF é mandado no grupo, né? Então, é importante você ter essas datas, porque quando a gente vai trabalhar com cronologia, eu sei que é uma parte um pouquinho chata, mas elas nos ajudam muito, tá bom? Muito mesmo, de verdade. Quando você vai, por exemplo, questões, quem era o faraó do tempo do Êxodo? Não dá para cravar, não temos registro histórico. Depois que tirou o povo do Egito e o faraó foi atrás do povo, Isso. ele morreu lá, mas daí a Bíblia não fala mais nada sobre o Egito. Na verdade, o Egito ele se torna um símbolo na Bíblia do mundo, né? Você vê que Deus vai, toda vez que Deus vai falar, por exemplo, quando Deus usa a boca de Josué, quando Deus usa a boca, Juízes capítulo de número 2, Deus envia um anjo, que é um mensageiro, para falar com Israel. Samuel também tem, principalmente Reis, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, os profetas, sempre, até nos Salmos, sempre usam a expressão, do Egito eu vos tirei, te livrei com mão forte. Ou seja, o que Deus está querendo dizer? Tirei vocês do mundo, da escravidão, da promiscuidade. A partir daquele momento não existe, acabou. Não, entendi. Não, o Egito existe até hoje. Mas assim, faraó, essas coisas... Não. Continua existindo os faraós, tá? Mas, em algum momento da história, foi mudando, as nações em si foram mudando. Entendeu? Faraó não é um nome. Faraó é um título. Rei. Por exemplo, o rei, vamos promover o irmão Jair hoje a rei. O rei Jair. Perceba que o nome dele é Jair.
O nome dele é Jair, mas o título que ele tem é de rei. Rei é neutro, pode ser qualquer rei. Da mesma coisa faraó. Faraó do Egito. O faraó, a expressão faraó, aponta para uma divindade. Tá bom? Mas depois do êxodo ainda continua a existir faraós. E assim como outras nações foram mudando, hoje nós temos presidentes, príncipes. O Egito também foi se atualizando. E hoje em dia tem o seu chefe maior. Não, tá certo. Sim, sim, claro, claro. Nós vamos chegar lá no finalzinho. No finalzinho da aula eu vou falar especificadamente uma tipologia que um certo teólogo faz a respeito do Egito, que é bem bacana. Vocês vão gostar. Principalmente para quem prega. Lá vem Faraó. Tem um corinho de fogo também, né? Então, ó, continuando aí. Mas sempre que a senhora tiver dúvida, só não sai daqui com dúvida. Tá bom? Pergunta. Então, no século XVIII, os hicsos invadiram o Egito, mesmo período de José, em 1570 a.C. Os egípcios, dirigidos por Amoses, expulsaram os hicsos e estabeleceram um novo reino. Aí nós já estamos em 1546 a 1085. Provavelmente foi naquele tempo da seca lá, por conta de mantimento. Os hicsos eram um povo numeroso e os hicsos são comprovados, olha só que interessante, é comprovado arqueologicamente que os hicsos existiram, um povo que existiu e que invadiu o Egito. Quando você vai para a arqueologia, é encontrado tabuinhas, né, que eles escreviam em tábuas também, de argila, o nome dos hicsos próximo ali ao Egito, que é quando eles tentaram invadir e Faraó triunfou sobre eles, tá bom? Então perceba, antigo reino, reino médio e novo reino. Então tem uma certa gradatividade aí, no caso decrescente. Foi decrescendo. Aquilo que era grande, aquilo que era bonito, aquilo que era potência, foi decaindo até que cruzou o caminho do povo de Deus, escravizou um povo que não era para ter escravizado. Aí quando Deus chega na parada, aí já era para Faraó, já era para Egito, aí já era para todo mundo. Amém? Então olha só, Ramsés II, esse faraó aí está norteado nos anais da história de 1290 a 1224. É considerado por muitos como o faraó do Êxodo. Importante afirmar, é considerado. Não é uma coisa que é plena, não é um entendimento pleno entre os acadêmicos. Mas há evidências que apontam para que seja esse camarada aqui, o faraó que Deus afundou ele ali nas águas do Mar Vermelho. Tá bom? Então não há dados conclusivos quanto a essa data exata da saída dos israelitas do Egito, mas acredita-se que tenha sido entre 1450 a 1220. É certeza que foi entre esse período. Agora, precisamente o dia, a hora, a data específica nós não sabemos. Mas aconteceu aqui, nesse ato de tempo, ok? Agora, vamos pular para o próximo slide e vamos falar um pouquinho aí sobre Êxodo e Mateus, o meu xará. E aí nós temos aqui uma tabela comparativa. E aí, se você quiser interagir comigo, por favor, e quiser abrir a sua Bíblia em Êxodo e em Mateus, tá? Aí nós ainda não vamos ler os textos aqui, para mim ganhar tempo. Mas eu vou citar todos os textos aqui, então veja bem. Qual que é a ideia de fazer uma comparação entre Êxodo e Mateus? Pergunta básica, vamos lá, quem me ajuda? Um exegese, muito bem. Mas tem algo a mais aí. Exegese a gente faz de texto. Qual que é a ideia de fazer uma comparação entre Êxodo e Mateus? Vocês lembram do leitmotiv, a repetição de padrões? Aqui nós vamos ver esse caso, um leitmotiv histórico. Ou seja, aqui vocês vão ter a plena noção de quê? De que a promessa que se cumpre no novo, ela é literalmente a tampa da panela. Uma panela de pressão, ela é útil também sem pressão, mas a finalidade dela é o quê? Uma tampa, para que ela seja plena. Sim ou não? Pois a mesma coisa é aqui. Então a ideia aqui, irmãos, é pegar o Êxodo e mostrar que a nova aliança, ela está totalmente embasada, intrínseca, totalmente linkada com as promessas
do Velho Testamento. Isso mesmo, Êxodo, Shemot. E aí, ó, Êxodo, saída do povo da escravidão, Mateus, início, ou seja, chegada do Messias para cumprir o que ele começou lá atrás. O que o pai começou, o filho agora veio cumprir. Vocês são ótimos, porque vocês pegam rápido as coisas. Isso é muito bom. Então veja só, vamos para as semelhanças. O Êxodo, capítulo de número 1, do versículo 1 ao 5, começa com genealogia. Mateus, meu xará, do capítulo 1, do 1 ao 17, também começa com genealogia. Pode deixar o slide aí, tá, irmão Mateus, ou Jair? Acho que vai ficar mais fácil. Daqui a pouco eu vou precisar dos seus dons aí, tá? Não, mas tá ótimo. Você queria dividir a tela, né? Não, mas tá ótimo. Então veja só, segunda semelhança, nascimento do libertador. Quem é o libertador do Êxodo? Que nasce no Êxodo? O Moshe, isso, Moisés. Capítulo 1, do capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Segunda semelhança com Mateus. Também nasce o libertador, o Salvador, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. No capítulo 1, versículo 18 ao 25, nós temos o relato do nascimento. Isso mesmo. Funciona assim, ó. Eu expliquei semana passada. Existem os tipos e os antitipos. Anti, ou seja, é um tipo negativo. E o tipo é literalmente uma figura. Nesse caso, Moisés é uma figura daquele que haveria de vir. Ok? Então, olha só. Terceira semelhança. Faraó persegue Israel, capítulo 1, do 8 ao 14, e no capítulo 2, versículo 11. Aí, quando chega lá em Mateus, no capítulo de número 2, do 1 ao 12, nós temos também uma perseguição de Herodes, oprimindo o quê? Os judeus, por conta do nascimento do Messias, ok? Quinta semelhança, Faraó mata as crianças do sexo masculino, capítulo 1, versículos 15 ao 22. Em comparação com Mateus, Herodes mata as crianças do sexo masculino, de 2 anos para baixo. Sexta semelhança, Israel atravessa o Mar Vermelho, capítulo 14, versículos 1 ao 31. Em comparação com Mateus, no capítulo 3, dos versículos 13 ao 17, Jesus é o quê? Batizado. Então veja só, sétima semelhança, Israel é tentado no deserto por 40 anos. Jesus é tentado no deserto pelo nosso inimigo por 40 dias e 40 noites. E ele triunfa sobre Satanás. Posso ouvir um amém aí? A lei é entregue no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 20. E capítulo 8, e a oitava semelhança é o Sermão do Monte. Que aqui vai do capítulo 5 até o 7, tá bom? Em Mateus. Todo aquele sermão ali, Mateus 5, Mateus 6 e 7. Capítulo 7 é a conclusão do sermão. Então esses 3 capítulos aí de Mateus são o sermão, que é assim, são capítulos áureos de valores e princípios que o reino de Deus exige de nós. Jesus explica. Então, aqui o pastor colocou uma comparação com Êxodo 20. O que tem em Êxodo 20? Nós temos o decálogo. Vamos ler esse texto porque nós vamos estudar ele daqui a pouco. Então já vale a pena dar uma lida nele. Você que está em casa, abre aí Êxodo capítulo de número 20. E eu vou pedir a uma das alunas aí que possa fazer essa gentileza de ler para nós em voz alta, por favor. Isso, vamos ler o decálogo. Por favor. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de esculturas, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo
Amém. Ó, agora vamos aí pro versículo de número 6. Diz assim, ó, deixa eu ler na minha versão aqui. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 7º mandamento. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Olha só, versículo 8. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias pode trabalhar e fazer toda a sua boa obra, mas no 10º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. E nós já aprendemos aqui que tipo de descanso foi esse na aula passada. E aí o texto continua. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Versículo 12. Honra o seu pai e a sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor Deus lhe dá. Paulo, o apóstolo Paulo, lá na frente, vai fazer uso desse texto. Efésios capítulo 6, versículo 2 a 3 em diante. Ele vai dizer, honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Pastor, e esse que nós acabamos de ler que fala que Deus visita Até 1000 gerações? a terceira geração? Isso. A gente tem esse versículo no Novo Testamento, de uma forma mais clara? Não assim, porque isso aí é um dito. Quando Deus diz, eu sou um Deus que abençoou até 1000, por exemplo, 1000 gerações, aqui o texto que nós lemos. Não é isso? Qual foi aqui que nós lemos? Peraí. Terceiro, não, mas ele fala aqui também. Aqui, ó. Não, aqui, ó, versículo 6, ó. Mas faço misericórdia até 1000 gerações. O que que Deus está dizendo? Quem é que se lembra 1000 gerações depois? Por exemplo, vamos colocar aqui, uma geração tem 4 anos. 40. Uma geração, colocar 40 anos. O certo é colocar 80, vamos colocar 40. Então, 1000 vezes 40 gerações. Daria o quê? Sim. 4.000. Então, multiplica isso por anos, que é 40 anos. Dá 4.000 anos. Quanto tempo nós temos de história? Você entende? Então, o que Deus está dizendo é, eu sou um Deus eterno. E até quando você não se lembrar, eu me lembrarei do que você fez. Essa é a lógica do texto. Ou seja, você pode esquecer do que você está fazendo para mim. Você pode esquecer do que você me serve. Eu, enquanto estiver geração, eu estou me lembrando. Significa que a nossa geração, Deus está cuidando. Isso aí. Qual que é o texto aí? Porque visita a unidade dos pais, dos filhos até a terceira, Versículo 5, né? daqueles que me odeiam. Isso. Eu acho que era isso. Isso. É que assim, os deuses tinham por costume... Aqui a gente tem que entender cada tempo da Bíblia, a revelação progressiva, Deus está falando conforme um costume. Qual que era o costume aqui? Quando um rei, um soberano, um Deus amaldiçoava uma casa, a sua família sofria junto, sim ou não? Por exemplo, o Acã, quando Deus castiga o Acã, a terra se abre, não é isso? E engole ele e toda a sua tribo, né? Ou quase toda. Aí Corá também, quando se rebela, sofre ele e a casa dele. Faraó, quando sofre ele e a casa dele. Então, era comum, naquele tempo, haver juízo. Quando havia um juízo, por exemplo, Jair pecou, Deus ia castigar e castigava o Jair e toda a casa dele. Só que lá em Jeremias a coisa começa a mudar, muda. Porque Deus diz assim, eu não vou mais visitar iniquidade de pai e filho. Cada um vai ser responsável pelo seu próprio pecado. Porque ali, essa ideia de que alguém teria que sofrer por outra pessoa, nos tempos de Jeremias já estava caindo por terra. Então Deus vai falando à medida em que as pessoas entendiam. Certo? Então por isso que ele fala, eu visito a iniquidade. Entendeu? E sem contar também, segundo aspecto, que aqui é um contexto de idólatra. Por que Deus visita a iniquidade do pai no filho, se cada um é responsável pelo seu próprio pecado? No sentido de que cresceu na idolatria e também é idólatra. Aí, nesse sentido, Deus também visita
Não só visita o chefe, mas visita os outros, porque também são idólatras e estão entregues ao pecado. Então esse era o costume no tempo, de quando um sofresse, toda a sua casa sofria. Mas aí mais na frente isso já é abolido. Por exemplo, hoje nós temos questões dos direitos humanos. Por exemplo, alguém pecou, alguém cometeu um crime, ele vai ser responsável por isso. Quando é uma pessoa menor, quando é uma pessoa debilitada, ela tem que ter o quê? Uma pessoa que responde por ela, certo? Não foi a pessoa que cometeu, mas de certa forma ela está ligada. Então, pega esse conceito e aplica aqui também. Também serve também. Então, pega esses 3 conceitos, você entende o contexto cultural no tempo, você vê que essa ideia, Deus não aprova ela, tanto é que lá na frente ele corta essa ideia e diz, a partir de hoje, pai não paga pelo pecado de filho e filho não paga pelo pecado do pai. A alma que pecar, essa morrerá. E aí você pega a cultura de hoje em dia e você vê que tem base. Não era um exagero de Deus. Você vê que até hoje pessoas precisam de responsáveis que respondam por elas. Ok? Ficou claro? Mas João capítulo 9. Nem os pais, nem ele pecou. Isso aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Amém? Ficou clara essa questão aí do paralelo? Ok? Então vamos falar um pouquinho agora sobre o propósito do Êxodo e a sua mensagem. Deus havia prometido a Abraão que sua descendência ficaria como escravo no Egito, mas depois disso eles seriam libertos e voltariam para a terra de Canaã. Essa promessa se encontra em Gênesis capítulo 15, versículo 13. Vamos ler? Vamos ler? Aproveitar que é aula bíblica, né? Vamos folhear a Bíblia aqui, aproveitar que a gente não folheia em casa. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Irmãos, vamos lá. Aqui, ó. Quanto tempo o povo ficou escravo no Egito? Não exatamente. Porque as 70 almas os israelitas eram 70 almas, sim ou não? Lá na frente, acho que Tiago fala que era 76. 70 almas, eles entraram no Egito. Eles já eram escravos ali? Não, né? Não, isso. Depois de José, ainda levou um tempo para que se levantasse um faraó que não conhecia. Então o povo foi se multiplicando, certo? Então não foi 400 anos que o povo foi escravo. Foi menos tempo. Agora, o tempo exato, irmãos, eu não vou nem perder tempo aqui. Você entendeu? Conta da data que eles entraram. Entendeu? Ou seja, do tempo... Porque quando eles entraram lá, eles não eram. Foram ser escravos depois. Isso, mas já está contando o tempo em que eles entram, já conta como se eles estivessem na casa do Egito. Você entende? Então, por isso que dá isso tudo. Porque quando a gente vai estudar a cronologia, e principalmente a arqueologia, e vê se autores seculares concordando entre si, tanto com cristãos, em questão de cronologia, não bate. Então, aí o que você entende? Entende que Deus já estava vendo lá na frente. Então, está contando a partir do momento em que Abraão pisa em Canaã, a partir do momento em que eles entram ali. Você entende? Então, foi depois de José, passou um tempo ainda. Agora, o tempo em específico, eu poderia abrir aqui e mostrar para vocês pelo menos 2 ou 3 autores. Um vai dar uma margem de um tempo, outro vai dar uma margem de outra, mas ninguém vai ser conclusivo. Nós podemos colocar entre aproximadamente 240 a 300 anos de servidão propriamente dizendo. E mais ou menos ali uns 100 anos, ok? Que é o tempo, por exemplo, o José ainda viveu durante um bom tempo, mais ou menos uns 40 anos, ainda teve isso, ainda teve os filhos dele e tal, entendeu? Então, assim, não é um consenso. E por que eu estou trazendo essa questão? Isso é acréscimo de conhecimento, porque você está estudando para isso. Então, se um dia você estiver ensinando, eu já vou concluir, passo para a senhora. Se um dia você estiver ensinando, é bom você saber desses detalhes, porque você vai ensinar da forma correta. Agora, tem uma coisa aqui que eu vou explicar para vocês que ninguém explica. Deus disse 400 e o povo ficou 430. E aí, quem está certo? O Estevão lá na frente que diz 430? Ou o autor aqui que diz 400 anos?
Deus disse 400, sim ou não? Porque Deus viu, ou Deus pensou 400 anos para o povo. Agora veja bem, o que me leva a crer? Moisés ficou quantos anos no Sinai? 40. Sim ou não? Então veja bem, se ele fica 40 anos lá, quando ele mata o egípcio, ele já tinha 40. Ele já estava pronto para o ministério, sim ou não? Mas ele matou o egípcio. Deus mandou ele matar o egípcio? Não. Matou por conta própria, não foi? Então aí você pega 40 anos que ele ficou lá no deserto, certo? 40 menos 10, 30. Você pega 10, coloca nos 390, fecha 400. Com mais 30, 430. Ou seja, com 40 anos, ele já estava pronto. Mas não soube esperar o tempo de Deus. Porque Moisés sempre foi um projeto de Deus. Projeto de Deus, não somos nós que nos promovemos. É Deus no tempo dele que nos revela. 40 anos ele estava pronto, mas ele se auto-revelou. Ele tomou uma atitude isolada de matar um egípcio, que Deus não mandou, que ninguém mandou. E aí ele foge. Fica 40 anos. 390 mais 40, 430. Se Moisés não tem perdido esses 40 anos, Deus tinha falado com ele ainda no Egito. Ele, quando fosse libertar o povo, iria estar com 40 e não com 80. E quando chegasse lá na frente, ele não iria ter 120, não estaria velho e cansado, teria 80, entraria na terra. Pode falar, irmã. Irmã, tem uma dúvida? Sim. Sim. Isso. Sim, isso mesmo. Levantou-se um faraó. O texto diz que levantou-se um faraó que não conhecia a José, nem o seu Deus, nem o seu povo. E temeu o povo, porque o povo se multiplicou. E aí, mais uma vez, quem lembra do padrão leite-motivite? Repetição, multipliquem-se, enchem a terra, promessa para Noé. Nós vemos no Êxodo aqui o povo cumprindo esse padrão, de povoar a terra, de se multiplicar. Tá bom? Então, portanto, o propósito imediato aí do Êxodo é o quê? É mostrar que Deus mantinha a sua palavra de pé. E aí nós temos aí parte 1. Vamos dividir em 2 sessões, para ficar mais fácil. E a primeira sessão está no capítulo 1 ao capítulo 18, ok? Livramento do Egito, que possibilitou o nascimento da nação. E aí nós temos nessa primeira parte uma narrativa histórica, do capítulo 1 ao 18. A parte 2, nós podemos colocar do capítulo 19 ao 40. O pacto da lei que modelava o caráter da nação e os princípios legislativos. Ok? Tá com frio? Fecha a porta. Fecha a porta, irmã. Então, olha só. No Egito, presta atenção, Israel era servo de Faraó. No Sinai, eles se tornaram servos de Deus. Sinai é o capítulo 19, lá onde Moisés sobe no monte. Vocês conhecem a história. Moisés sobe no monte, fica lá uns dias, fala com Jesus, fala com Deus. E quando desce, o povo está fazendo festa. Mas festa de idolatria. A importância do líder estar sempre presente é essa. Quando o líder se ausenta, o povo sem liderança geralmente tende a fazer coisa errada. Então veja bem, no Egito, Israel, do capítulo 1 ao 18, Egito e Israel, servo de Faraó. 19 até o capítulo 40, Israel passa a servir a Deus. Então a estrutura do livro é simples. A primeira parte explica como Israel chegou ao Sinai e a segunda conta o que aconteceu lá em diante. Nós vemos aí ainda 3 prismas desse propósito, dessa mensagem, dessa revelação de Deus no Êxodo. Primeiro, misericórdia e poder, revelados no livramento do povo, na questão dos sinais. Segundo, nós vamos ver que Deus é santo e é justo. Isso fica claro na entrega da lei ao povo. E terceiro e último, acessível, revelado no tabernáculo mediante sacrifício aceitável, que é quando Deus manda construir um tabernáculo
que representava a presença de Deus no meio do povo. Então nós vemos ali que Deus sempre quis ter contato com o homem, mostrando-se um Deus acessível, revelando onde alguém poderia encontrá-lo. Nesse caso, não como Moisés o via face a face, mas por intermédio dos sacrifícios e a expiação de pecados. Tá ficando claro para vocês? Alguma dúvida? Pode tirar dúvida, irmãos. É só R$50 cada dúvida. Tá bom? Então, vamos aí para a cronologia do livro. A libertação de Israel. Então, veja só. A servidão no Egito transcorreu aproximadamente 300 anos. Aproximadamente. Lembrem-se, tá? Do que eu falei para vocês agora há pouco. Desde a morte de José até o livramento com Moisés, as 70 pessoas que foram com Jacó para o Egito haviam se multiplicado. E nós lemos isso em Gênesis 46, 27. Vamos ler? Aproveitando que estamos em Gênesis 46, versículo 27. Quem puder ler aí, eu agradeço. Quer ler, Jair? Manda ver aí. Os filhos de Jacó, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó, que vieram ao Egito, eram 70. E Jacó enviou Judá adiante de si a José, para o encaminhar a Gozém, e chegaram à terra de Gozém. Obrigado. Então veja bem, tem um comentário aí, que foi colocado no slide de vocês, do Halley, o que ele diz assim: mas que mãe, fazendo referência à mamãe de Moisés, infundiu-lhe de tal maneira em sua infância as tradições do seu povo, que todos os atrativos do palácio pagão jamais puderam apagar aquelas primeiras impressões. O que ele está querendo dizer com isso? Não sei se vocês se recordam, mas o Moisés, Deus preparou uma situação. Deus é tão extraordinário, irmãos, que Deus preparou uma situação para que a filha de Faraó visse ali a irmã, e a irmã vai chamar a mãe, e a própria mãe colocou o cesto do menino no junco, lá do rio, é quem vai amamentar o próprio filho, né? Então, e na cultura hebreia, as mamães eram as responsáveis pelos primeiros contatos da educação com o filho, até os 4 anos. Era a mamãe que ensinava tudo. Então, as crianças hebreias, elas são muito inteligentes por causa disso. Já no lar, elas já tinham esse contato com as escrituras, a mamãe ensinando. Hoje em dia, senhoras que são anciãs sabem, as mulheres de hoje em dia, nem todas, né? A gente não pode dizimar, mas a maioria, você pergunta 3 versículos da Bíblia e não sabe. Só sabe contender, brigar, fofoca, são vaidosas demais da conta. E terrível, olha o nível, a diferença tão distoante em que a gente está. As mulheres hoje em dia brigam com os maridos, terrível. Diferentemente quando você vê uma santa mulher de Deus que inspira, que passa calma, que é coluna em casa, que é intercessora, que ensina princípios para os filhos. Eu cresci longe do meu pai, mas todos os princípios de homem que eu conheço, minha mamãe que me ensinou. Minha mãe que me ensinou. Então a importância da mulher, às vezes é porque existe a questão do feminismo hoje, e muitas mulheres até se deixam se levar por esse pensamento, mas quando se diz a importância de uma mulher em casa, não quer dizer que ela é importante porque ela lava a louça. Pelo menos no contexto bíblico, quando se trata a questão de uma mulher em casa, está dizendo que os princípios e valores éticos e morais naquela casa serão construídos pela mulher. Esse é o verdadeiro sentido por trás. Opa, de muita responsabilidade, não é? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu mesmo ensino bastante coisa para o meu filho, mas não como a minha esposa. Ensina, toda hora está corrigindo e isso é feio. Às vezes eu faço alguma coisa e ela não faz isso que o Gabriel vai ver, vai querer fazer também. Então mulher tem isso, Deus deu isso para vocês, auxiliadora. Você vê que no Éden Deus criou tudo e na hora de organizar Deus olhou e disse, espera aí, o homem está sozinho, não é bom. Dorme aí, Adão, que eu vou fazer alguém do seu lado aí para te auxiliar, para governar junto com você. Bom, então você que está em casa aí ouvindo e vocês aqui, mulheres, vocês são mais importantes para a sociedade do que vocês imaginam. E nos dias de hoje, pode olhar na igreja.
Tem mais mulher do que homem. Eu prego, graças a Deus, em todos os lugares. Eu prego em São Paulo, fora de São Paulo. Deus já me deu a graça de ir em outros estados pregar a palavra. Ainda não fui para fora do Brasil, mas já tenho umas promessas aí para ir. Mas vou dizer uma coisa, em todo lugar que eu chego, tem mais mulheres exercendo funções do que homens. E detalhe, os cultos que eu mais gosto de pregar é de círculo de oração. Porque as mulheres dão lugar no círculo de oração. Sempre. Então, vocês são muito importantes. Muito. Então, tenham esse pleno entendimento e não deixem nenhum conceito cultural deturpar o verdadeiro valor de vocês dentro de um lar. Tá bom? Então, olha só, tem um gráfico aí. 40 anos no Palácio de Faraó, Atos capítulo 7, versículo 22 ao 23. Ó, esse relógio aqui, ele tá adiantado 10 minutos, hein? Eu ganhei, viu? Eu já me liguei já. Quando eu cheguei hoje, eu digo que tem alguma coisa errada, que o meu aqui... Atos 7, 22, 23. Não. 7, 22 e 23. Olha o que diz. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e... Ou seja, Moisés não era gago. Semana passada eu falei sobre isso, né? Agora vocês têm um texto. Ok? Então, se ele era poderoso em palavras, significa que ele não era gago. E minha irmã, coisa da cabeça de pregador. Isso, eu expliquei semana passada. Ele era alguém assim, na lata, rústico, áspero, insensível. Eu falo o que eu penso sem pensar. Entende? Pronto. Pela aí já dá para você entender como era o temperamento dele. Versículo 23. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por meio dele. Eles, porém, não entenderam. Então, veja mais uma vez o que eu falei para vocês aqui há pouco. A ideia do Moisés se autopromover. Ele era o escolhido, ele tinha um chamado. Só não era o tempo de ser revelado ainda. Porque por mais que você esteja preparado, por mais que você tenha chamado, por mais que seja você que Deus quer usar para aquilo, você tem que esperar Deus dizer, agora é a hora. Porque você pode ter todo o preparo do mundo, mas se você está debaixo da palavra de Deus, te cobrindo, te guardando, dizendo, vai, a sua missão vai ser falida. Cri, cri, cri. É isso. Ok? Então vamos lá. Aí nós temos 40 anos na terra dos midianitas. Vamos ler o versículo 29. Versículo 29 e o 30. Ao ouvir isto, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no Monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que estava queimando. E aí, foi Deus ou foi um anjo? Eu adoro fazer isso na sala de aula. Isso aí vocês veem que o que eu falei para vocês não é coisa da minha cabeça. Porque ele estava pronto. E ele já tinha convicção de que ele seria uma espécie de príncipe entre os irmãos. Você entende? Talvez seria mais fácil tirar o povo, né? E é o que eu falei, porque mais vigor, mais força. Mas, enfim, cometeu um errinho, né? E às vezes errinhos custam caro, né? Às vezes o erro é pequeno, mas custa muito caro. Então, olha só, Moisés ficou maravilhado dentro daquela visão, aproximando-se, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça, o Senhor lhe disse, tira a sandália dos pés. Moisés foi quem os tirou de lá, deixa eu ver se eu acho aqui por volta do 40.
É isso. Aí tem o gráfico aí, ó, no deserto com o povo hebreu, mais 40 anos, ok? Então, Atos 7,36, que é no mesmo capítulo que a gente está. Aí diz assim, ó, Moisés foi quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Então, veja só, 40 mais 40, 40 no palácio, que é os seus 40 anos iniciais, mais 80 na terra dos midianitas, 80, mais 40 no deserto com o povo hebreu. Total de 120 anos. Nós encontramos esse relato em Devarim, ou seja, Deuteronômio, capítulo 34 e o versículo de número 7. Importante você acompanhar para que você leia e memorize, ok? 34, versículo 7, diz assim, Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. E os filhos de Israel plantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe, então se cumpriram os dias de pranto de luto por Moisés. Então veja bem, 40 anos aqui por uma escolha. Moisés era membro da tribo de Levi, ok? E se tornou um dos personagens mais importantes do Antigo Testamento. Courage, esse Courage aí, que aparece aí, é um teólogo, tá bom? Mostra em outra tabela que Moisés é um tipo de Israel. Agora pegue a figura do Moisés e dá uma ampliada. Não vamos compará-lo com Cristo. Vamos fazê-lo um tipo, um comparativo da vida do Moisés com a vida de Israel. Irmão Jair.